Estima-se que no mundo haja em torno de 20 mil espécies de abelhas. As pesquisas não são exatas e esse número pode ser 2 vezes maior, sendo necessário fazer um levantamento mais apurado das interações que esses insetos realizam nos diferentes biomas. Estudos mostram que as abelhas contribuem para a preservação da vida vegetal e a manutenção da diversidade genética. Elas também são responsáveis pelos alimentos que estão aí na sua casa. Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. Por isso, nós estamos aqui no Laboratório de Abelhas do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Nós vamos conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui com as abelhas sem ferrão. No Brasil, as abelhas sem ferrão, meliponina, são responsáveis pela polinização de 40 a 90% das espécies arbóreas. Aqui, Paulo César Fernandes, responsável pelo laboratório, não é isso, Paulo César? Sim. Paulo César, a gente vê aqui já um espaço, né, todo com cara de área de pesquisa. Para a gente começar a falar, aqui vocês cultivam só abelha sem ferrão? Sim, o nosso laboratório, a gente trabalha com pesquisas de comportamento de abelhas sem ferrão. São as abelhas nativas do Brasil. E aqui nós temos abelha também só do Sudeste e São Paulo, entendeu? Para não interagir com outras abelhas de outro local. Para não ficar trazendo de outro local para cá. Animais como vespas, borboletas, pássaros e morcegos também são responsáveis pela polinização. Em alguns casos, o vento e a chuva também ajudam, mas nada se compara ao trabalho das abelhas. Elas são os principais agentes nesse processo. Sem esses polinizadores, a segurança alimentar fica comprometida, afetando a economia. Apesar de termos quantidade ainda não registrada de abelhas no mundo, elas também estão em extinção. Não, a extinção é a realidade mundial. Sim. Na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, eles já começaram a brincar, por quê? Porque eles trocaram vários agrotóxicos que eram prejudiciais tanto para as abelhas quanto para nós. Sim. Mas só que aqui no Brasil, como não levam muito a sério, tem agrotóxico que já está proibido no mundo e continua sendo utilizado no Brasil. Eles usam um avião que é um aspersor de veneno, ele passa lá onde tem a plantação, todas as flores vão ser contaminadas. Se a abelha estiver lá, ela vai morrer. Sim. E se ela não estiver, vai ficar no pólen daquela planta que ela vai coletar e vai levar para a colônia. Então isso daí, se não brecar com isso daí, vai ser uma extinção. Já teve pesquisa, tem uma pesquisa recente de um pesquisador americano, que ele já mostrou que 50% dos pólens daqui do Brasil coletados estão com agrotóxico. Inúmeros são os efeitos causados pelos pesticidas. O mais conhecido é a perda de memória de navegação, que faz com que as abelhas se desorientem e percam a capacidade de retornar às colmeias. Daí o termo desaparecimento das abelhas. As abelhas respondem por 70% da polinização das culturas agrícolas e cerca de 1/3 de todos os alimentos que chegam às nossas mesas. Sem polinização, não há alimento, ou seja, com o desaparecimento das abelhas, fica muito mais difícil abastecer a necessidade atual e crescente da humanidade. Algumas medidas já deveriam ter sido tomadas, mas ainda há tempo de revertermos esse quadro. O que teria que ter acontecido? Tirou a mata, começa a plantar plantas apícolas. Sim. Entendeu? Começa a estudar qual a planta que ela frequenta e replantar. Entendeu? Se você não fizer isso, porque uma mata, ela não se cria em 10 anos. Ela se cria em 50 para frente. 50 para frente começa a surgir uma mata. Então isso daí já está na hora de começar. Agora, quais as consequências, Paulo, quando a gente pensa na extinção desses insetos, tanto para nós seres humanos quanto para a natureza? Então, para a natureza vai demorar mais do que para a gente. Sim. Porque a natureza, eles vão parar de produzir as flores, Sim. de produzir frutos. Agora, para nós, a gente vai não tendo os frutos e a alimentação vai cair tudo. A gente já está com crise de alimentação. Então, se começar a terminar
não ter polinização, não ter os frutos, nós vamos começar a sentir isso muito mais do que as próprias plantas, que vão demorar mais. Você acredita que a falta de informação sobre a importância desses insetos também leva à extinção, leva ao descaso com o tema? Com certeza. O pior ainda é a falta de educação. Toda criança tem medo de abelha. Por que ele tem medo? Porque ele desconhece a abelha, entendeu? Se você desconhece uma coisa, você vai ter medo daquilo. Então o que acontece? Se não tem informação, se não tem incentivo à cultura, não adianta. A pessoa tem que ter a educação desde pequenininho, que ele tem que estudar aquilo, que a abelha não é uma coisa prejudicial, que é uma coisa do bem. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a grande maioria das abelhas não vive em sociedade ou em colônias com rainha e operárias. Grande parte das espécies de abelhas é solitária, ou seja, cada fêmea individualmente constrói e cuida do seu próprio ninho e antes que sua cria nasça, ela morre ou migra para outro local. Dessa forma, não há contato entre as gerações. Quais são as outras abelhas que você tem aqui, além da sem-ferrão, que a gente pode conhecer agora? Então, temos várias abelhas solitárias, que são abelhas também importantes, que polinizam várias árvores, e polinizam orquídea, polinizam caju, acerola, e essas abelhas também são super importantes para isso. Mas só que elas não são sociais, são abelhas solitárias. Né? O que quer dizer solitária? Sim. É que elas têm uma fêmea e um macho. Essa fêmea forma um ninho, coloca a célula e ela vai embora. Vai embora e aí daí um tempo nasce a cria dela, que vai fazer a mesma coisa. Vai cruzar com o macho e formar um ninho. Sim. Entendeu? Então vamos conhecer? Vamos conhecer lá. Aqui, ó, esses daqui são os ninhos das abelhas solitárias. As solitárias, né? São solitárias. Aqui, ó, se você chegar mais perto, nós colocamos aqui, ó, nesses troncos. Elas ficam... Ó, vou te mostrar. Bom, pode Tem uns pegar. furinhos, elas preferem furinhos. E aí a gente coloca uma cartolina dentro deles, desse furinho. Elas vêm e nidificam. Quando ela terminou, a célula, ela fecha, tá vendo? Sim. Ela fecha aqui. Essa cor meio rosa, Isso, né? e ela vai embora. Sim. E aí, daqui a um tempo, vem e nasce a cria dela. Entendeu? Quanto tempo, mais ou menos? Ah, ela vai ficar uns 4 meses aí É? dentro. É, uns 4 Nossa, meses ela gente. fica aí dentro. Porque essa abelha é uma abelha sazonal. Ela aparece uma vez, assim, pode ficar até mais. Ela aparece uma vez por ano. Então não adianta você ficar procurando ela fora do período, que você não vai achá-la. Quantas tem aqui, Paulo? Das solitárias, É. nós temos em média aqui umas 6 espécies da solitária aqui no laboratório. Sim. Mas são abelhas muito especiais e são abelhas muito bonitas. Tem É. outras que são metálicas, azuis metálicas, verde metálicas. As plantas não se locomovem como os animais, por isso dependem da polinização de insetos, como as abelhas, que fazem o transporte do pólen da parte masculina para a feminina e assim conseguem produzir suas sementes. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Imaginem um lugar dedicado ao aprendizado e entendimento do universo das abelhas. Pois é, esse lugar existe e está localizado em uma extensa área de preservação ambiental de 150 metros quadrados no meio da Mata Atlântica. A Cidade das Abelhas é o lugar ideal para acompanhar de perto a vida destes insetos que são considerados os mais úteis no reino de invertebrados. O brasileiro, ele tem uma coisa errada com mel. Mel é açúcar. Sim. Mel é açúcar. Mel não é remédio. Todo brasileiro pega mel como remédio. É verdade, colocar com Não, isso. limão e tal, não é remédio? Não. Poxa vida, passei a infância inteira tomando mel com limão. Sim, mas tem uma explicação. O mel, ele traz a característica da planta. Da Sim. planta. Então, o mel de eucalipto, ele traz o pólen de eucalipto. Então, se você colocar esse mel com limão, fazer um xarope e tal, ele vai ser eficaz. O mel em si só... Ele é açúcar, É frutose, açúcar. glucose. E é o açúcar mais antigo. Sim, Porque o mel, ele é consumido desde antes de Cristo. sim. Na época de Cristo, eles já faziam colônias racionais, que é a colônia que você leva onde você vai. Ele puro, assim, quais são os nutrientes dele? Ou é só açúcar mesmo? Não, ou tem proteínas tem também, proteína. tem nutrientes. Entre o açúcar industrializado e o mel,
O mel é infinitamente melhor do que o açúcar, porque ele é puro, ele tem os açúcares puros, entendeu? O açúcar, esse açúcar não deveria nem existir, para te falar a verdade, o industrializado, entendeu? Porque isso aí é muito prejudicial. Tem muita química no O açúcar. ideal seria usar mel, né? Com Para adoçar certeza, as coisas. com certeza. Aqui na Cidade das Abelhas nós temos o mel de eucalipto, mel de laranjeira e mel silvestre. Os méis mais clarinhos são mais caros porque eles têm um teor de água mais alto e eles têm uma ação calmante também. O mel silvestre é um mel que a gente usa mais para o intestino, regularizar o intestino. Quem tem solto ou preso, ele é um mel mais misto, né, de várias floradas. Então esse mix de plantas que ajuda no intestino, a regularização. Então vamos lá, Paulo, conhecer no laboratório algumas espécies que vocês analisam. Então, a gente podia, se ele quiser olhar ali, a gente pode abrir uma colônia. Então vamos abrir uma? Aqui, ó, a colônia Olha dela. só, gente. Tá vendo aqui? É legal isso daqui, pra você ver. Isso daqui é uma coisa que todo mundo consome hoje, facilmente, que chama própolis. Ah, Essa é a própolis. olha A só. própolis, quando ela tá, elas fazem esse banco de própolis, ela parece um chiclete mole. Sim. Nem coloque o dedo que depois você não vai conseguir tirar. Então elas deixam aqui, esse reservatório aqui, por quê? Cada vez que a gente abre a colônia, elas não gostam que tenha o ar entrando fora aqui, para que elas não Sim. conseguem controlar a temperatura da colônia. Então elas fecham com a própolis, que vira essa pedra aqui, ó, tá vendo? Ah, sim. Vira essa aqui, pedra. ó. Se você Isso aqui tudo pode é mexer aqui, ó. própolis. Pode mexer aqui, ó. Como é duro. Aqui, é realmente Entendeu? resistente, E né? às vezes entra um bicho, um invasor, elas passam essa própolis no bicho e ele mumifica. Porque as múmias do Egito, elas são, Olha só, elas são gente, que banhadas em interessante. própolis de abelha. Sim. A própolis, ela é sólida na colmeia, né? A abelha usa em estado gasoso e o homem usa em estado líquido, né? A própolis é um antibiótico natural que combate bactérias e fungos. Dentro da colmeia ela libera um gás e higieniza toda a colmeia. Na Rússia e na Itália eles aprenderam a fazer inalação do ar da colmeia. Aqui no Brasil a abelha é mais brava, não dá para criar em casa. Então a gente pode pingar a própolis no inalador. Aqui, ó, elas fazem Proteção, né? esse invólucro aqui para proteger as crias. Aqui, ó. Então, Olha aqui tá o mel, gente. Aqui tá o mel. Esse é o mel milagroso da catarata. Isso, exatamente. Então, como é que faz para coletar o mel de abelha sem ferrão? A gente abre aqui, ó, um desses potezinhos, pega uma seringa, Sim. coloca dentro e suga ele lá. Então vamos abrir aqui para vocês verem, é um invólucro onde fica Olha isso, gente. as células de cria. Ó, vamos abrir aqui. É possível que a gente até veja a rainha. Olha aqui, ó, a rainha ali, ó. Cadê a A rainha aí, ó. Olha ali. Olha, gente, Olha a rainha essa aí, ó. rainha. Olha lá, mas Toda ela vai grandona, fugir. né? E ela é Olha lá, maior mesmo. Olha o né? tamanho da rainha e olha o tamanho das outras abelhas, tá vendo? Ó? Uhum. Tá vendo? Ó? Então essa abelha não consegue voar. Entendeu? Aqui, ó. E a são- rainha fica aí toda soberana, né? Mandando aqui em o que geral. acontece? Elas fazem esses potes de cria, fazem esses potes, tá vendo? Tem umas células abertas. Sim. Elas vão até em cima, vem uma abelha, coloca o alimento, a rainha deposita o ovo, aí elas fecham. Paulo, agora algumas curiosidades sobre o universo das abelhas. A gente sabe que tem muitos mitos, muitas histórias que envolvem as abelhas e também o produto que é o mel, né? Sim, então um dos maiores mitos, para te falar a verdade, só quando tem os ataques das abelhas. Sim. Quando a abelha ataca, todo mundo acha que é assim, que todo mundo vai morrer. Vai morrer porque Todo a mundo sai abelha... correndo, né? Isso é a pior coisa. Essa é a pior coisa. O que acontece? verdade. Quando uma abelha te pica, elas não estão atrás de você. A abelha Não se deixa acha o tão cheiro, importante, né? ela deixa o cheiro do veneno, as outras estão atrás do cheiro do veneno. Sim. Então quem foi picado tem que correr mesmo. E em zigue-zague, tem que correr em zigue-zague. Os que não foram Por que picados, zigue-zague? Pra porque é para desorientar, espalhar né? o cheiro do veneno, para Ah, tá. deixar ela perdida com o cheiro, porque ela não está te seguindo, ela está seguindo o cheiro. E o que não foi picado, deita de bruço no chão, põe a mão aqui no pescoço e fica quieto. Elas vão em cima de você, vão dar uma inspecionada, vão fazer barulho, Sim. mas não vai acontecer nada de mal. Primeiro, nunca bata nelas. Quando vier um enxame, nunca dê tapa. Porque
Porque quando você deu o tapa, aquela que você deu o tapa já espalha o veneno. Sim. Que é o alerta que é para todo mundo Pra atacar. todo mundo vir pra Atacar. cima, né? Tá, outra coisa. Quando você tem uma criação desse tipo de abelha com ferrão, Sim. e a mesma abelha sem ferrão, se a mesma pessoa sempre cuidar da abelha, sempre ela abrir, as abelhas são igual aos cachorros. Elas são guiadas por feromônio, que são cheiros. Então ela prende o seu cheiro. Tem uma Você sensibilidade. tem uma né, no sensibilidade, olfato. você pode abrir, cada vez que você abrir, elas vão lá e vão falar. Não, essa pessoa eu conheço. Uma outra coisa que é muito interessante é que assim, as abelhas que com ferrão, todo mundo acha que vai nascer uma rainha, que ela bota um ovo e nasce uma rainha. Se fosse assim, elas já estavam extintas há séculos. Porque um bicho entrava lá, comia a rainha e acabava a colônia. Então o que ela faz? Ela tem uma estratégia super boa. O que faz virar rainha é o alimento, que é a geleia real. Então se a rainha morrer, elas pegam umas larvas que iam ser operárias, aumentam as células e dão geleia real. E essa abelha vira uma rainha, que nasce com ferrão liso. Não nasce com ferrão serralhado igual as operárias. Qual que é a diferença e por quê? Então, por quê? As que têm o ferrão serrilhado, cada vez que ela ferroar alguém, ela perde, ela morre. Perde Sim. o ferrão e sai o intestino junto. E a rainha não. Como ela sai, às vezes pode nascer duas junto, não pode ter duas rainhas da mesma colônia. Então uma tem que matar a outra. Então ela tem que ter o ferrão liso. E aí ela faz, quando ela nasce junto, ou se nasce simultâneo, se nascer uma antes, ela vai na célula e mata todas Sim. antes. Por Pra isso ela garantir tem. o reinado, Pra garantir né? o reinado dela. Então, as abelhas enxergam ultravioleta. É um outro espectro de visão que a gente não tem essa visão. Então, possivelmente, uma flor que seja amarela para nós, para ela pode ser roxa. Entendeu? E quanto mais escuro, mais agressivo é para ela. Entendeu? As cores escuras são agressivas. Sim. Preto, muito agressivo. Azul, já mais agressivo. Então, as cores para você lidar com elas, ou tem que ser do cinza pro branco. O branco é o melhor. Entendeu? Elas não vão atacar porque para elas é uma coisa de tranquilidade. Ou seja, elas são da paz no Da final das exatamente. contas, né? Exatamente. Quando você tem medo, você solta um cheiro de medo. E elas percebem isso. Isso é uma coisa que é agressiva para elas. Então, que a pessoa está com medo, abre a colônia, ela já vê que pode destruir a colônia, ela já toma a providência e te ataca. Então, se você está calmo, tranquilo, você pode mexer, abrir, que elas sentem que aquilo ali é uma coisa tranquila para elas. Por isso da roupa branca também, né? Exatamente. Que já expressa tranquilidade, Isso, já vem, paz. e juntando com o cheiro, você já tem isso. Aqui no laboratório nós já fizemos o teste. Pessoas medrosas punham roupa. Pessoas que não tinham medo iam sem a roupa. As abelhas só iam nas pessoas com roupa medrosa. E na pessoa que estava tranquila, sem roupa nenhuma de apicultor, nenhuma abelha ia nela. E olha a inteligência, Então, né, porque da ela natureza, né? Sentia no ar já Sim. o que estava acontecendo. Gostou do tema de hoje? Então não deixe de participar em biosfera@boavontade.com. Até lá!